Vamos orar? Feche os teus olhos um segundinho. Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, quão maravilhoso é estar diante da Tua Palavra. Tua Palavra é fonte de revelação. Tua Palavra é certa e eficaz. Por isso, libera esta Palavra em nosso meio. Mais uma vez, perdoa os nossos pecados. Nós enfrentamos tantas batalhas internas e externas, e como nós precisamos ouvir a Tua voz. Por isso, cerca este ambiente mais uma vez. Que os céus se abram, Pai. Amanhã começa literalmente aquela segunda-feira do ano. E nós precisamos sair com tudo, mas sair com tudo ao Teu lado. Por isso, enche este lugar. Eu quero pedir por pessoas que entraram aqui um pouco entristecidas, meio desanimadas, alguns pensando como vão resolver certas situações, mas que eles parem agora de se preocupar, escutem a Tua voz, porque ela vai nos dar a direção correta. Bem-vindo, Espírito Santo, toma esse lugar, esse altar, a minha vida, perdoa os nossos pecados e fala com cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir a Jesus bem forte. Queridos, eu não queria começar com essa introdução, mas eu vou começar. O meu filho Mateus, ele resolveu comprar uma gaita. Inclusive, dá uma sopradinha nela, por favor. Só uma sopradinha. Está todo feliz, ó. Pronto. Então você imagina que agora eu estou tendo que ouvir gaita o dia inteiro. É fácil? Não é. Mas é o que está acontecendo. Ele foi, comprou a gaita, ele toca a guitarra, agora ele disse que quer tocar a gaita também. E ele está agora, todo dia, todo momento, assistindo vídeo e tocando, e vai. Eu sei que ele vai insistir, conheço ele, vai amanhã, vai mês que vem, até ele está tocando aqui no altar. Por que eu estou falando isso? Porque hoje Deus falou ao meu coração, Luciano, sobre uma palavra. Essa palavra se chama constância. Como é importante nos mantermos firmes e constantes naquilo que desejamos fazer ou obter para o nosso futuro. Amém? Ele começou a tocar a guitarra dele há 1 ano e meio atrás. Hoje ele está tocando no louvor. Mas ele treinava todos os dias. Eu não posso negar que ele é esforçado, dedicado, disciplinado. E a constância vai fazer, junto com a unção de Deus, a diferença na vida dele. Ser constante é um atributo que precisa estar no meio cristão, no meio daqueles que amam a Deus. A palavra constância, ela é tão especial que ela está em 1 Coríntios capítulo 15. E ela diz assim, não precisa nem abrir. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Declare comigo, seja firme e constante, sabendo que o seu trabalho não é em vão para o Senhor. Firme e constante. Só que infelizmente, o que nós temos visto por aí? O contrário de constância é a inconstância. Então quando você olha para um casal e vê um divórcio, eles não conseguiram manter uma constância. Quando você olha para uma empresa que começou bem, mas se desorganizou, ela não conseguiu manter uma constância. Quando você olha para uma pessoa que era cheia
de dons, de talentos, que ministrava, que era usada por Deus, mas que de repente foi se desviando por outros caminhos. Ela não conseguiu manter uma constância. Quando você olha para alguém que era apaixonado por algo, e que começou com toda a expectativa, vislumbrando uma formação, mas no meio do caminho ela desistiu, ela não conseguiu manter uma constância. Quantos homens de Deus começaram bem, começaram constantes, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas pararam no meio do caminho. Eles tinham talento, eles foram chamados, eles foram tocados, tiveram experiências, adoraram, alguns viram anjos, mas não tiveram a constância, não permaneceram. É por isso que Jesus diz em Apocalipse: sê fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. No fundo ele está dizendo: mantenha, persevere, acredite, tenha fé, vá até o fim, chegue, cruze a linha de chegada, e eu vou te dar a coroa da vida. Então, essa palavra do apóstolo Paulo nos exorta a irmos contra uma cultura, porque no mundo as pessoas não são constantes. No mundo a troca é que nem eu troquei o chip do celular, você troca rápido, não está afim, você troca, você não tem constância, não tem fidelidade, né? Ninguém quer fazer um plano de fidelidade, a pessoa quer ter a liberdade de trocar. Só que muitas vezes Deus quer um plano de fidelidade com você. Não, um amém só. Muitas vezes Deus quer um plano de fidelidade com você. E é por isso que eu quero pregar hoje sobre constância. Agora sim, coloque na Bíblia 2 Tessalonicenses 3, 5. Constância, meu irmão. Segunda Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Algum dos irmãos aí na Bíblia está escrito e na constância de Cristo? Amém? Então, também algumas versões usam a palavra perseverança, outras usam a palavra constância. Então eu vou ler na minha versão. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na constância de Cristo. Declare comigo: Cristo deveria ser alguém constante. E você? O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Ele escreveu diversas cartas. Ela foi escrita por volta de 50 anos depois de Cristo. Você imagina? 50 anos já tinham se passado, Cristo já tinha subido aos céus. E o objetivo dessa carta não era muito grande. O objetivo dessa carta era informar aos cristãos que a igreja, ela estava passando por um bom desenvolvimento espiritual. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 1, 3 e 4. Também essa carta, ela tinha o objetivo de consolar os cristãos que estavam passando por tribulações. Está lá em 1 Tessalonicenses 1, de 5 a 7. E em terceiro lugar, essa carta de Paulo à igreja, ela corrigia algumas heresias que diziam que o dia do Senhor já estava acontecendo naquele momento. Depois você lê na sua casa, 1 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 3. Então a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, ela era curta. E ela tinha 3 tripés. Mas ele dá uma pincelada e ele dá uma cutucada nos cristãos, que eles precisavam permanecer constantes. Então eu acredito que havia por trás dessa carta também um segredo.
Igreja, se mantenha constante, que todos esses problemas vão desaparecer. 2 Tessalonicenses 3,5, vou ler de novo. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Agora, não é fácil ser constante. Amém? Então eu separei aqui algumas coisas práticas para o ano de 2025, que a Bíblia é atemporal. Eu separei algumas coisas aqui para você alinhar essa constância em Cristo. Primeira coisa, meu querido, se você não tiver uma rota, ou melhor, uma rotina, você não vai conseguir ser uma pessoa constante. Tem gente que não gosta de rota, de rotina, mas eu quero te dizer que em alguns momentos você vai ter que ter uma rotina para que você tenha uma constância em Jesus Cristo. Rotina, o que quer dizer rotina? Declare comigo, um caminho que já foi trilhado. Se você não tiver um caminho que já foi trilhado, pré-estabelecido, ou que você vai abrir com a sua picareta ali, vai ser difícil você manter uma constância. Então, por exemplo de constância, você acorda de manhã, acredito eu que você escova seu dente, toma seu café, faz sua barba, você é mulher, você já se prepara para o trabalho, chega, enfim, faz os afazeres de casa, vai dormir. É uma rotina, uma constância. Você adquire, vira natural. Só que essa é a rotina dos homens, essa é a rotina do dia a dia, comum do lar. Eu estou falando de uma rotina do reino, principalmente para quem quer ter constância em Cristo Jesus. Então a pergunta principal aqui, antes de eu começar a pregar, é: aonde Deus entra na sua rotina? Pergunta para o teu vizinho: onde está Deus na sua rotina? Seja a tua rotina bagunçada, ou seja a tua rotina cronometrada. Aonde Deus entra na sua rotina? Se você quiser uma constância com Deus, você vai precisar de uma rotina com Ele. Se você quiser fé, ousadia, resistência contra o inferno, você vai precisar exercitar uma rotina, até você aprender a tocar a música dos céus. Ele não está lá tocando a gaita dele, ele tem que ter uma rotina. Você tem que ter uma rotina até você aprender a tocar a música dos céus, até você ouvir a Deus, até você desvendar o que Ele tem para a tua história. Como anda a igreja como um todo no seu tempo de leitura de Bíblia? Como anda a igreja como um todo? Quantos minutos? Outro dia eu preguei apenas 7 minutos. Será que você tem apenas 7 minutos de oração? Será que em 15 minutos você consegue acompanhar 3 capítulos da Bíblia? Querido, eu não sei como é que você vai fazer, mas nesse ano de 2025, você vai ter que ter uma rotina com Deus. Porque no final você vai ter que estar tocando o som dos céus. Senão, meu irmão, você vai tocar o mesmo som dos outros anos. E eu não quero ninguém desafinado aqui. Quando você abrir a boca, tem que descer a glória de Deus sobre a tua vida. Tem gente que é o extremo, né? O pastor pregou de rotina, ele já sai fazendo tudo amanhã, mas depois fica um mês inteiro sem ler a palavra. Rotina é uma coisa que você faz um pouco por dia, mas você faz. Declaro comigo, eu quero ler a Bíblia um pouco por dia, mas eu vou ler. Eu quero orar. Vamos, declaro, eu quero orar um pouco por dia, mas eu vou orar. Amém? Não adianta você sair daqui
montar uma rotina que funcione 3 dias. A tua rotina tem que se autossustentar. Mas para isso o Espírito Santo vai te dar horário, dia e local, para você estar na presença dEle. A leitura da palavra precisa ser uma rotina diária, uma rota diária. Por quê? Para que você não venha ser pego de surpresa. Declare comigo, a rotina vai evitar que o lobo me pegue. Amém? Salmo 119, 97. Como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Declare todo dia. Todo dia. Todo dia. Como eu amo a sua lei, é a minha meditação. Não, é só falar todo dia. Como eu amo a sua lei, é a minha meditação. Todo dia. Constância do salmista, rotina do salmista. Salmo 1:2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Declare, de noite. Rotina. Rota. Quem tem rotina tem rota. Quem tem rota tem direção. Amém? A oração também precisa ser uma rotina. Você pega Gênesis 6:9, coloca na tela, por favor. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, ele tinha uma rotina. Noé andava com Deus. Hoje andar com Deus é buscá-lo de todo o coração. Coloque aí Daniel 6:10. Coloque aí Daniel capítulo 6, versículo 10. Eu estou vendo homens e mulheres cheios de rotina para 2025. Você vai encaixar Deus na tua rotina. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém. 3 vezes por dia se colocava de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus. Declare comigo, 3 vezes por dia. Rotina, horário. Então, meu irmão, você quer ser uma igreja cristocêntrica, saudável? Tenha uma rotina com Deus. Não esqueça que ela é a tua prioridade. Eu não sei se vai ser de manhã, eu não sei se vai ser à tarde, eu não sei se vai ser com o fonezinho dentro da academia, mas você vai ter que ter uma rotina com Deus, porque rotina é rota, rota é direção para o teu ano. Amém? Hoje eu acordei, eu falei, Grace, eu estou atrasado na minha rotina bíblica de leitura. E eu fui correndo para o quarto, fechei a porta e fiz. Fiz. E meu irmão, depois que eu li a Bíblia, eu não ia orar não. Mas veio um louvor no meu coração, eu comecei a cantar. E aí eu comecei a orar. Quer dizer, uma coisa puxou a outra, aquilo que era uma rotina virou um sobrenatural. Não lembro. Mas era um louvor abençoado, irmã. É espiritual. Meu irmão, olha, pode falar que é invenção. O Fran pregou aqui da área profissional dele, mais uma vida com rotina de oração, de adoração. É um dia perfeito. Rotina é rota, é direção. Precisa ter rotina até na tua santidade. Você não pode um dia ser santo e um dia ser profano. Você não pode um dia estar na igreja e na outra semana você mudar a rotina e estar num outro lugar que prega uma coisa completamente diferente, que faz você afundar nas trevas. Rotina, meu irmão.
Tem que ter rotina até para vir na igreja, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tem que ter rotina para vir na igreja. Estou cansado, hoje é domingo, domingo já fui no... Não, tem que ter rotina. Não é a igreja que te salva não, mas você está aqui com rotina, vai fortalecendo a tua unidade com o corpo de Cristo. Quando temos uma rotina com Deus, a gente ganha, eu escrevi aqui, constância no relacionamento com os céus. Então eu quero declarar hoje aqui que nós teremos, a começar aqui comigo, uma vida de rotina com Deus. Não precisa ser um robô não, mas você precisa ter o seu tempo de rotina com Deus. Outra coisa, a tua rota precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Porque tem gente que tem rotina, Fran, mas a rotina do cara não está alinhada com a vontade de Deus. Então ele tem uma rotina, ele até é bem sucedido, mas Deus não está no negócio. Então se você não estiver no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas que Deus te mandou fazer, a tua rotina pode ser boa, mas não vai ser sobrenatural. Declare comigo, há uma diferença do bom e do eterno. Então que Deus te dê a rotina do céu, para que você faça ela e ela flua. Fala para o teu vizinho, só faça o que você foi chamado para fazer. Resumindo, só cria uma rotina naquilo que Deus te mandou criar. Às vezes a pessoa começa uma rotina, mas Deus não está ali. Assim, Deus até abençoa, mas não era exatamente aquela rotina que Deus queria. Mas Deus respeita a tua rotina, o teu dia a dia tem que estar alinhado com os céus. Amém? Não adianta você ter uma rotina excelente de trabalho, mas não ter rotina com teus filhos, com a tua esposa, no teu casamento. A rotina só vai fluir 100% se você provavelmente estiver alinhado naquele centro gostoso da vontade de Deus. Amém? Não estou falando que você, qualquer um que tiver rotina e persistência vai crescer. Mas não adianta crescer de um lado e perder do outro. A diferença da rotina de Deus é que ela não te faz perder nada. Amém? Se eu me dedicar 16 horas a ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Mas o que adianta eu ganhar dinheiro e perder minha família? Se eu me dedicar, enfim, vou tocar baixo, passar o meu dia inteiro com a rotina, mas esquecer de ler a Bíblia, quando eu subir no altar as pessoas não vão sentir a presença de Deus. Então, meu irmão, tenha rotina, mas equalize a tua rotina com o que Deus tem para a tua vida. Olha, pastor, eu estou fazendo um curso aqui, adquiri uma rotina de estudo, mas talvez Deus está te mostrando um outro negócio. Ou não, ou Ele vai honrar a tua rotina. Porque rotina quer dizer rota, e rota é trajeto. Deus tem um trajeto para você. Invista, resumindo assim para não ficar complexo, invista o teu tempo nessa rotina. Ah, mas a irmã do lado está fazendo laço, ela tem a rotina, a manhã inteira ela faz laço, mas é a rotina dela. Não confunde, porque Deus personaliza as rotinas. Nem tudo que deu certo para a irmã vai dar certo para você. Ah, mas o irmão tem uma rotina na empresa dele, mas a tua, você vai ter que fazer de outra forma, e você vai ter que buscar em Deus, porque não é a minha rotina, é a tua rotina. Ah, mas o tratamento da irmã, ela fez dessa forma, olha aí, não, mas o tratamento é dela, você não pode pegar a receita dela, você tem que ter a tua, é a tua rotina. Então Deus há de nos mostrar em 2025 qual é a nossa rotina. Agora uma coisa é certa, todo mundo aqui
tem que ler Bíblia e orar e fazer jejum e se santificar. Essa rotina é universal. De resto pode mudar, hora para cá, hora para lá. Então quando você está no centro da vontade de Deus, até na tua incapacidade a tua rotina acontece. Está lá em 1 Coríntios 1, 26, 29. Põe aí para eu ver, que nem eu sei o que está escrito nesse... Eu pus, mas não pus o texto. 1 Coríntios 1, 26, 29. Irmãos, reparai na vossa vocação. Olha o que fala aí, olha aí. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pode ir. Olha, primeiro ele fala, repara na vocação que você tem, é na tua vocação. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios e as fracas para envergonhar as fortes. Pode ir. E Deus escolheu as humildes do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são. A última, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas ele começa falando, avalie a sua vocação. Declare, a minha rotina tem que estar alinhada com a minha vocação. Mesmo, não precisa repetir, você se sentindo fragilizado, ela precisa estar alinhada que Deus vai te capacitar. Porque Ele não escolheu muitos fortes segundo a carne, nem sábios. Outra coisa, na tua rotina você não pode parar muito para descansar não. Por quê? Declare, porque o inimigo não descansa. Como é que você vai parar a tua rotina de batalhar pela tua casa, pela tua família, espiritualmente? Mateus 25, de 1 a 13, ele falou aqui no louvor, eu já coloquei as minhas, como é as lamparinas, tem a parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes, tinham rotina, tinham óleo, iam comprando um pouquinho a cada dia, que nem Bitcoin, iam comprando. As outras não se atentaram, fizeram investimento. Rotina, você tem rotina de guardar dinheiro? Não, né? Então quando chegar o dia mau você vai ver. Então meu irmão, tem que ter rotina. 5 eram virgens, nécias, 5 prudentes. O que fez a diferença para 5 entrarem e 5 ficarem? A rotina. As 5 sábias tinham rotina de buscar óleo direto e fazer estoque. Quando o noivo chegou, elas não precisaram entrar em desespero. Chegou lá a pandemia, elas estavam prontas. As outras não, saíram gastando, displicentes. Na hora que der eu confesso, eu converso, eu busco ajuda, eu busco óleo, e não deu tempo, faltou rotina, investimento, dia a dia, discipulado, constância, o mesmo lugar, buscando óleo, na mesma presença, com o mesmo Deus. Então para mim a diferença ali foi a constância. Umas foram mais relaxadas, as outras levaram a sério o dia a dia. Depois você lê Mateus 25, de 1 a 13. Então, declare comigo, eu preciso ter a minha rotina vigilante. Jesus está voltando, meu irmão. Amém? Ah, mas também coitada das virgens que eram relaxadas, nem um pouco de descanso, meu irmão. Tem coisa que você vai descansar na rede com água de coco, tem outras coisas que só vai descansar no céu. Pegou ou não? Tem coisa, meu irmão, que vai dar para descansar aqui na terra, mas tem rotina que você só vai descansar no céu. Amém? E outra, ter rotina
é entender que quando você põe em prática o que Deus te deu dia após dia, há potencial para crescimento. Como é que você cresce? Fazendo as mesmas coisas todos os dias, um pouquinho de cada vez. Não é assim? E tem muita gente aqui na igreja que tem potencial, mas não tem rotina. Está cheio de potencial para pregar a palavra, para empreender, para ministrar a palavra através de um estudo, mas não tem constância. Ela tem o potencial, ela nasceu com aquilo, Deus colocou o chamado, porque o potencial Deus coloca, a constância tem que fazer, meu irmão. Amém? Pega aí os heróis da fé, pega Abraão, pega Isaac, pega Jacó, pega José, pega Paulo, pega Pedro. Pedro era um cara cheio de potencial, mas ele não tinha constância. Se você olhar para a vida de Pedro, ele era quase aquele homem de ânimo dobre. Ora chamando Jesus de Messias, ora ouvindo que ele ficasse quieto, porque ele era... ora falando que ia para a cruz com o mestre, ora saindo correndo, quando a criada identificou ele como amigo do Galileu. Ora lançando as redes, ora recolhendo as redes. Pedro era cheio de potencial, mas não tinha constância. Por isso que Deus trabalhou na vida dele. Diga ai. Coitado. E tem muita gente aqui que tem muito potencial. Aliás, nós somos o povo do potencial, porque a gente tem o Espírito Santo. Mas às vezes nos falta a constância. Então fala para o teu vizinho ou para você mesmo: eu preciso insistir mais um pouco. Amém? Então Pedro, meu irmão, é o típico homem cheio de potencial, mas sem constância. Depois, ele é tocado de forma sobrenatural e começa a virar um apóstolo de verdade. Até que enfim. Então que o até que enfim de Deus venha sobre ti. A tua esposa vai olhar e vai falar: até que enfim. E esse tópico não estava previsto, mas eu estava no sofá, já tinha terminado a palavra, e eu senti Deus falar ao meu coração: tem muita gente cheia de potencial, mas não tem constância. Não tem constância de fé, de oração, de dedicação. Às vezes não é nem para fazer uma coisa espiritual, é dedicação para poder ser bem sucedido, para poder finalizar algo. Tem o potencial, mas não tem a dedicação. Que o Espírito Santo nos dê força para terminar o que a gente começou. Amém? Tem potencial, mas não tem dedicação. E muitos homens começaram bem. Eu estava ouvindo um estudo que muitos homens começam cheios de potencial, fazendo ministério, acontecendo para Deus, mas só 20 ou 25% terminam. Já falei desse estudo uma vez aqui. Então Deus vai utilizar o teu potencial, mas tenha dedicação. Ah, mas eu não gosto de acordar cedo. Mas você vai ter que aprender. Ah, eu não gosto desse serviço, mas você vai ter que gostar. Você vai ter que ter dedicação até Deus te promover. Ah, mas eu não gosto dessa fase da minha vida. Se dedique ainda mais, para Deus olhar que você é fiel no pouco, para Ele te colocar sobre o muito. E para terminar, a tua rotina vai acontecer se você verdadeiramente, a tua rota
se você estiver disposto a segui-lo. Toda pessoa constante, determinada, ela vai até o fim. Lucas 9, 57 a 62. Eu vou terminar, porque é interessante que Jesus põe à prova aqueles que teriam a constância e a coragem de segui-lo. Põe o versículo para a gente terminar. Determinados a segui-lo em constância. Indo eles a caminho afora, alguém lhes disse: olha, eu vou te seguir para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: primeiro permita que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa que os mortos sepultem os mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado é digno de olhar para trás e apto para o reino de Deus. O que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava testando, meu irmão, a motivação, a perseverança, a constância, se aqueles caras iam ter rota para segui-lo. Então não fica chateado não com as provações, porque elas vêm para aumentar a tua constância. Quando você acha que você vai parar, Ele dá mais uma corda no carrinho. E hoje Deus vai, por que não, nos marcar com a constância, para que a gente possa terminar a boa obra que Ele nos chamou para fazer aqui nessa terra. E vai despertar em você aonde aplicar a sua constância. Porque constância tem a ver com propósito. E finalizar um propósito, quando você termina de aprender aquilo, é para abençoar os outros. Porque melhor é dar do que receber. E hoje Deus vai nos marcar. Você estava já meio querendo nem começar a tua rotina. Você vai começar, cheio de constância. E você vai colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. E Ele vai te abençoar. Não só porque você cumpriu o protocolo, mas porque Ele mesmo tem algo maior do que você imagina. Vamos ficar de pé para adorar Jesus? Imagina se o próprio Cristo parasse no meio do caminho. Imagina se Ele não tivesse rotina de oração. Imagina se Ele não tivesse a rota do Calvário. Imagine se Ele se desviasse daquilo que era para Ele insistir. Então hoje você não vai se desviar daquilo que é para você insistir. Você vai criar uma rotina. As coisas podem mudar, mas Ele não muda. Minha rotina mudou, mas é para melhor, Ele não muda. Porque tem gente que vai passar por mudança de rotina, mas Ele não muda. E nós vamos adorá-lo, você crê?